no capítulo 23, nessa noite. Nós vamos ler os capítulos 23 e 24, todos dois. E diz assim a palavra de Deus: Então Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: Fica-te junto do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar, tu notificarei. Então subiu a um morro desnudo. Encontrando-se com Balaão, este lhe disse: Preparei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: Torna para Balaque e falarás assim. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Então disse Balaque a Balaão: Que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste. Mas ele respondeu: Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: Rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde verás o povo. Verás somente a parte mais próxima dele, e não o verás todo, e amaldiçoa-mo dali. Levou-o consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então disse Balaão a Balaque: Fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: Torna para Balaque e assim falarás. Vindo ele, eis que estava junto do holocausto e os príncipes dos Moabitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: Que falou o Senhor? Então proferiu a sua palavra e disse: Levanta-te, Balaque, ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças dele são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: Que coisas tem feito Deus! Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão, não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Então disse Balaque a Balaão: Nem amaldiçoarás, nem abençoarás. Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque: Não te disse eu, tudo o que o Senhor falar, isto farei? Disse mais Balaque a Balaão: Ora, vem, e te levarei a outro lugar. Porventura, parecerá bem aos olhos de Deus que dali me amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cimo de Peor, que olha para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque:
edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez, como antes, ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Levantando Balaão os olhos e vendo a Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó! Que boas são as tuas moradas, ó Israel! Como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Este abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. Disse Balaque a Balaão: chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, porém agora já 3 vezes somente os abençoaste. Agora, pois, vai embora para a tua casa. Eu te dissera que te cumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. Então Balaão disse a Balaque: não falei também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia traspassar o mandado do Senhor, fazendo de mim, mesmo bem ou mal, o que o Senhor falar, isso falarei. Agora, eis que vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que fará este povo ao teu nos últimos dias. Então proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão. Seir, seus inimigos, também será uma possessão. Mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades. Viu Balaão a Amaleque e proferiu a sua palavra e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será a destruição. Viu os queneus, proferiu a sua palavra e disse: segura está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia o queneu será consumido. Até quando? Assur te levará cativo. Proferiu ainda a sua palavra e disse: ai, quem viverá quando Deus fizer isso? Homens virão das costas de Quitim, em suas naus afligirão a Assur e a Eber, e também eles mesmos perecerão. Então Balaão se levantou e se foi e voltou para sua terra, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Trecho longo, mas eu acho importante tratar como um conjunto essa passagem toda, porque na realidade aqui nós temos um incidente, acontece bastante coisa importante aqui. Você percebe que essa passagem relata é que Balaque, o rei dos Moabitas, contratou esse vidente de uma espécie, esse médium, Balaão, que fosse fazer uma espécie de trabalho espiritual contra Israel.
Você se lembra, semana passada nós vimos como Balaão quis, ele gostou da ideia, ele queria muito ir, ele gostou da ideia de receber o dinheiro, o pagamento que ele receberia, né, deste rei, afinal de contas não era qualquer um que estava o chamando, oferecendo pagamento, mas enquanto ele ia, Deus lhe deu bastante susto para que ele não se atrevesse a extrapolar e falar qualquer coisa, senão aquilo que Deus mesmo instruísse que ele falasse. A pergunta que nós temos que ponderar quando nós lemos essa passagem é a seguinte: você tem medo de trabalhos espirituais? Você acredita no valor dessas coisas? Você corre atrás disso? Porque isso é o que está acontecendo nessa passagem. Muita gente tem medo dessas coisas, muita gente dá crédito a isso. Aliás, tanta gente que existe uma fortuna circulando nos pagamentos que são feitos no nosso país para esse tipo de coisa todo ano. Muitos trabalhos espirituais são feitos de todo tipo, para fazer o bem, para fazer o mal, para desfazer o mal que alguém supostamente ou talvez imaginariamente tenha feito. Essa também, claro, é a crença religiosa de Balaque, rei dos Moabitas. É isso que esse homem acredita. A religião dele é essa religião que tem seu lugar aqui na nossa cultura no Brasil. Na semana passada, nós vimos como Balaque recrutou a Balaão, esse espiritualista renomado, um homem famoso, trouxe ele de longe, centenas de quilômetros de distância, porque esse homem tinha uma fama de ser o homem mais poderoso, né, da sua categoria. No final do capítulo 22, nós lemos o seguinte, verso 39, Balaão foi com Balaque e chegaram a Queriate-Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Sucedeu que pela manhã Balaque tornou a Balaão e o fez subir a Bamote Baal, e Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Então o que acontece a essa altura, estamos na conclusão do capítulo 22, entrando no texto de hoje, é que assim que Balaão chegou a pedido de Balaque, eles logo fizeram sacrifícios ali. Balaque sacrificou bois e ovelhas, fizeram todas aquelas oferendas e estão se preparando. No dia seguinte vai ter mais. Isso aqui é só, vamos dizer assim, para começar, né, o processo aqui do que eles querem fazer. E fazendo então esses sacrifícios, se preparando, na manhã seguinte, quiseram procurar um lugar alto, um lugar de onde, olhando de cima para baixo, eles veriam o acampamento de Israel. Né? Existe essa crença nas mentes de pessoas que acreditam nessas coisas, que convém você ter ali alguma coisa assim, né, para algum contato visual, né? Se fosse hoje em dia, Balaão diria assim, traz para mim uma foto, sabe? Que assim a gente consegue atingir o pessoal lá. Pois então, nessa época não tinha foto, então nada melhor do que se posicionar num lugar alto, você chega lá em cima e aí você consegue visitar o pessoal lá embaixo e aí, né, afeta melhor, pega mesmo a praga. Só que então o que acontece? Verso 1. Então Balaão disse a Balaque, edifica-me aqui 7 altares, prepara-me 7 novilhos, 7 carneiros. Assim começa. Vai sair caro. Você vê que novilhos, né, são bois, não são animais baratos. Você tem 7 desses, 7 carneiros também. E eles vão ali gastar para fazer 7 altares. Envolve um tempo. Eles erguem 7 altares no alto desse morro. E então começam os sacrifícios. Verso 2, fez, pois, Balaque, como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então, tudo feito conforme a prática que exige. Verso 3, disse mais Balaão a Balaque, fica junto do teu holocausto e eu irei, porventura o Senhor me sairá ao encontro e o que me mostrar tu notificarei. Ou seja, Balaão diz para Balaque, agora você fica aqui com o sacrifício, eu vou sair ao encontro de Deus. Se Deus falar alguma coisa comigo, eu te falo o que ele disse. E aí ele sai, né, se afasta um pouco, subiu a um morro desnudo, diz o verso 3. Verso 4, então, encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse, Balaão disse a Deus, preparei 7 altares e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse, torna para Balaque e falarás assim. O que isso significa é que Deus se revelou naquele local a Balaão, assim como havia se revelado já no caminho, até mesmo na sua casa. Então Deus traz essa coisa e dá palavras que ele tem que agora transmitir. E agora ele está com essa incumbência de relatar e falar exatamente o que Deus lhe manda falar. De modo que quando a Bíblia diz o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão,
o que vai ser dito agora por Balaão, ele é que transmite, mas é a palavra de Deus, é a própria palavra de Deus. Verso 6, então, tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele, todos os príncipes dos moabitas, a turma toda ali, todo mundo que era importante lá da política de Moabe, está ali, para promover esse incidente. Verso 7, então proferiu a sua palavra e disse, e aqui começa a palavra de Deus, Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? E aqui já começa a resposta de Deus. A primeira coisa que Deus diz e instrui Balaão a dizer para Balaque, essa turma toda, é entender o seguinte, a razão pela qual eles chamaram a Balaão é uma causa perdida. Deus se apressa a dizer que ele é soberano, ele controla tudo, o Deus Yahvé, o Deus de Israel, esse é o Todo-Poderoso. Se Deus amaldiçoar, nada adianta alguém tentar benzer, nada adianta alguém tentar reverter. Se Deus não amaldiçoar, de nada adianta alguém amaldiçoar ou lançar praga, inútil será. E quando Deus escolhe colocar a sua bênção sobre alguém, qualquer oposição será inútil, inútil. Será inútil lutar contra Deus. Será como diz o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E então a primeira coisa que ele diz é isso, olha, não adianta, como é que eu vou amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Não tem como. Agora o verso 9, pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo, eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Essa frase, um povo que habita só, e não será reputado entre as nações, tem traduções que são melhores do que essa. Na verdade, a melhor tradução, ao meu ver, no português é a NVT para esse verso. Ele diz, vejo um povo que vive só, separado das outras nações. Quando diz que não é contado, não é reputado entre as nações, não quer dizer que ele não vai ter lugar, quer dizer que ele não é parte dos outros. É um povo santo, um povo separado, um povo que não é parte deste mundo. Eles não se misturam com os demais. São um pessoal que Deus separou para si. Então, no verso 10, quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a quarta parte de Israel? Você pega uma quarta parte só, não vai dar para contar. Eles vão se tornar muita gente, muita gente. Isso se remete lá àquela promessa de Deus a Abraão, que a sua posteridade seria como as estrelas do céu, como a areia do mar. Ele diz, olha, a intenção de Balaque aqui era amaldiçoar o povo de Israel, para que o povo de Israel diminuísse ou sumisse de tudo. A ideia aqui é acabar com Israel. Mas é isso que ele ouve? Não, a profecia é que Israel se multiplicará, Israel crescerá, Israel virá a ser, uma multidão que ninguém pode enumerar na linguagem do Novo Testamento. Então é isso que nós vemos aqui. Balaão, tendo essa percepção dessa realidade, se expressa com essas palavras, que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o dele, como de Israel. Ou seja, Israel é justo, aquele povo é um povo justo, que seja o meu caso, o caso deles. E essa é uma declaração muito profunda. O que importa mais que qualquer outra coisa para um indivíduo, um ser humano, é o seu destino eterno, para onde você vai quando você partir deste mundo. E ninguém será mais bem-aventurado do que aquele que morrer a morte dos justos. O que Balaão aqui diz, eu quero ter o fim que eles vão ter. Olha, nada mais importa do que isso. O que afinal é o fim de Israel? O que é o fim dos justos? O fim dos justos é, ao morrer, se encontrar naquele mesmo dia com Jesus Cristo no paraíso. É deixar o corpo e ser levado pelos anjos ao encontro de Abraão. É deixar este tabernáculo sabendo que temos da parte de Deus um edifício, não casa feita por mãos, mas uma casa eterna nos céus. Pelo que também
sempre temos bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Afinal, partir e estar com Cristo é, nas palavras de Paulo, incomparavelmente o melhor. É isso que é o fim, é isso que é a morte dos justos. E Balaão aqui, vendo tudo isso e Deus trazendo a ele a revelação do que é a realidade espiritual aqui, ele tem essa palavra, que o meu fim seja como o dele. Mas qual é o fim dos demais? Aqueles que não morrem na graça de Deus, morrem nos seus pecados, e não tem nenhuma esperança, senão a perspectiva de dar contas a Deus de seus pecados, e sofrer o que é justo por eles. Então Balaão aqui, reconhecendo tudo isso, reconhecendo pelo menos alguma medida disso, não posso dizer que ele reconheceu tudo, mas reconhecendo pelo menos alguma medida disso, diz isso: quando eu partir deste mundo, eu quero ser como um deles. Agora, ouvindo tudo isso, Balaque se apavora. Veja só, Balaque paga esse homem para vir lá de longe, chega, está fazendo esses sacrifícios todos, está matando esses animais, na expectativa de que nós vamos rogar uma praga aqui, né? Fazer uma coisa para destruir esse povo. E o que ele ouve? Ele ouve que esse pessoal vai se multiplicar, nada vai segurá-los, que Deus os abençoou, não adianta fazer nada para tentar reverter isso, e que o fim deles será um fim abençoado, um fim invejável. Então o que Balaque faz? Verso 11: então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste. Ou seja, como se ele falasse, e é claro que isso é um resumo que a Bíblia diz, eu posso imaginar Balaque ali falando a Balaão: que é isso? Que história que é essa? Você ficou maluco? Ô amigo, nosso trato não foi esse não. Chamei aqui para você acabar com eles, você está aí só falando que eles vão multiplicar e vão vencer e nada de ruim acontece. Que história que é essa? E lembre que Balaque coloca muito peso nas palavras de Balaão. Quando ele mandou chamar Balaão, ele chegou com essa notícia, com esse recado: porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Ou seja, ele acha que esse homem não é poderoso. Então, quando ele escuta saindo da boca de Balaão essas coisas todas, ele fica apavorado e diz: que isso, né? As coisas estão indo para o brejo, não pode ser isso não. Só que tem uma coisa também que acontece a essa altura. A verdade é que Balaão é um homem temido, e Balaque ainda tem também um pouco de medo de Balaão. Então ele não vai, começar a agredir Balaão, né? Ele vai olhar, tem que parar isso, não, vamos fazer uma coisa diferente. Ele quer, porque quer conseguir lançar uma maldição contra Israel, então ele tem uma outra ideia. Quem sabe, se eles mudarem de ângulo, de modo que só se possa avistar uma pequena parte do povo de Israel, como essa nova situação pode influenciar. Pode ser que mude, não é mesmo? Nós não vamos tentar amaldiçoar todos eles, porque, obviamente, se tentar pegar eles todos, vai ter um problema aí, porque o Deus deles é forte, Mas nós vamos fazer o seguinte: abrir mão de amaldiçoar todos, uma praga mais abrangente, e nós vamos tentar amaldiçoá-los por segmentos. Pegar um pouquinho aqui, né? A gente lança uma praga, pelo menos um pouquinho deles, quem sabe. Verso 13: então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde verás o povo, verás somente uma parte mais próxima do povo, não verás todo, e amaldiçoa-mo dali. Está vendo? Quem sabe, né? A gente pega uma pequena fração aqui e a gente mira só neles, que aí vai ter força, não vai? Verso 14: levou-o consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. E lá vamos nós de novo, tudo de novo. 7 altares, 7 novilhos, 7 carneiros. Né? Esse negócio está ficando caro, né? E na cabeça de Balaque, ele não quer saber se está ficando caro, ele quer saber que ele obtenha resultados, então nós vamos tentar de novo. Verso 15: então disse Balaão a Balaque: fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei ao encontro do Senhor. Mesma situação, né? Você fica aqui, eu vou ali, quem sabe Deus fala comigo. Veja que ele sempre faz essa questão, né? Talvez Deus fale com ele não sabe o que Deus vai fazer. Verso 16: encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: torna a Balaque, e assim falarás. Vindo a ele,
eis que estava junto do holocausto e os príncipes dos moabitas com ele. Perguntou, pois, Balaque: que falou o Senhor? Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, no meio dele se ouvem aclamações do seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças dele são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão, não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Claro que isso vai aterrorizar mais ainda Balaque, né? Ele agora vai desesperar, na verdade. Mas veja bem, o que Deus fala aqui é muito rico e nós temos que notar. Verso 18, primeiramente, ele repreende a Balaque, diz assim, chama Balaque por nome e censura por tentar alterar alguma coisa dos decretos de Deus. Como é que ele acha que ele vai fazer uma coisa dessa? Com quem que ele acha que ele está lidando? Por acaso Deus pode ser comprado? Por acaso os propósitos de Deus podem ser anulados? Deus muda de ideia? Deus fala uma coisa e depois esquece? Ou fala sem realmente ter intenção de fazer? Ou Deus muda de intenção? Então Deus fala dessa maneira, veja só, verso 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? E veja o que está sendo dito aqui. Deus, primeiramente, nunca mente. Nunca ele fala uma coisa que não é verdade. Se Deus falou, então é verdade. Está falado. Ele diz, é inconcebível que Deus volte atrás em qualquer pronunciamento anterior que ele já tenha feito. Se Deus o fizesse, então sua palavra cairia por terra e ele seria um mentiroso. Mas Deus não é um mentiroso, ele não é homem para que minta, como ele diz para Balaque. Mas então ele prossegue e diz, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus nunca se arrepende, ele nunca muda de plano, ele nunca fica pensando e diz, tem uma ideia melhor, aquela não foi uma boa ideia, não, agora vai ser diferente. Não, Deus não é assim, claro que Deus não é assim, e Deus é fiel em todas as suas promessas, nenhuma delas falha, nenhuma, jamais. Então, esqueça Balaque, esqueça, a bênção foi pronunciada, a bênção está firme, ela fica de pé, nada vai alterar isso, mas um pouco mais de bênção a gente ainda joga por cima. E então ele prossegue. Verso 20, ele diz, eis que para abençoar recebi ordem, e ele abençoou, não o posso revogar. É como diria o apóstolo Paulo, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Verso 21, não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. Agora, isso é precioso. O que significa que Deus não viu iniquidade em Jacó? Significa que Jacó não tem pecados? Ou se tem, Jacó tem pecados, só que quando diz que Deus olha para Jacó e não viu, é porque na verdade estamos falando da doutrina da justificação, que ele vê o seu povo revestido da justiça de Cristo e os seus pecados perdoados. Essa mensagem é uma mensagem maravilhosa, Deus justifica o seu povo, é aquilo que Davi disse, quando ele disse, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então isso é precioso o que está sendo dito aqui. Sabe, quando uma pessoa é salva, quando Deus dá o seu perdão e quando Deus reveste essa pessoa da justiça maravilhosa de Jesus Cristo, a verdade é que Deus olha para a pessoa com esse olhar. Deus que vê o seu povo com o seu olhar diz, não vejo iniquidade em Jacó. É assim que Deus nos vê. É a mensagem que você encontra em Isaías 43, que diz, eu mesmo sou quem apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro.
É como diz também o profeta Miqueias: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso é precioso. É assim que Deus olha para o seu povo. O Salmo também diz isso: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o ocidente do oriente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Eu quero que você leia comigo uma passagem, Isaías, capítulo 57, porque essa promessa de Deus, de um perdão, que é um perdão irrevogável, um perdão absoluto, que Deus nos olha e Ele não vê a nossa vida para ser avaliada conforme no nosso desempenho aí nas últimas 2 ou 3 semanas, mas Ele nos vê com o olhar da sua graça. Isaías 54, os versos 9 e 10, a Bíblia diz assim: porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Então, o que significa isso? O que implica isso? Se Deus olha para Israel e Ele diz: eu vejo o meu povo e eu não vejo iniquidade nenhuma, quando eu olho para eles, não tem. É uma noiva perfeita, sem mácula, nem ruga, nem defeito algum. O que significa isso? O que implica isso? Bem, o resultado disso é o restante do que ele diz: nem contemplou desventura em Israel. Continuando aquelas palavras que Balaão fala ali. Deus não viu iniquidade e nem contemplou desventura. O que quer dizer isso? Se você ainda está em Isaías, veja o capítulo 45 de Isaías. O que quer dizer que Deus não contemplou desventura em Israel? Bem, Isaías 45, verso 17 diz assim: Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. É isso que significa. É isso que significa que não vai ter nenhuma desventura. Nada de ruim pode acontecer com o povo de Deus. Agora, alguém vai olhar isso e dizer: mas quer dizer que nada de mal pode acontecer com o povo de Deus? Mas como assim? Muitas coisas ruins aconteceram com o povo de Deus ou não? Na realidade, depende um pouco da sua ótica, porque se você olhar no momento, você pode sim sofrer, você pode passar por muitas coisas, pode ser que uma pessoa sofra. O apóstolo Paulo diz, só que tem o seguinte, né? Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Então existe uma realidade que, se nós sofremos porque é a vontade de Deus, e Deus coloca isso na nossa vida, e está no seu plano, existe uma razão para isso, e nada do que nós passamos aqui ficará sem que Deus, de alguma forma, transforme isso em bem. E não estou falando somente como Deus fez com José, quando José foi para o Egito e foi escravo, e depois disso Deus transformou em bem. Eu estou dizendo na eternidade, porque nessa vida pode até ser que as coisas não sejam mudadas para o seu bem nessa vida. Existem, por exemplo, os mártires de Deus, e a Bíblia diz que até os mártires são escolhidos para tal por Deus. Lembra lá no Apocalipse, quando os mártires clamaram a Deus: até quando não julgas nem vingas o nosso sangue? A Bíblia diz que a resposta foi dada, que ainda não era o tempo para isso, ainda teria que se esperar até que se completasse o número dos seus conservos, irmãos que seriam mortos assim como eles haviam sido. Ou seja, que no plano de Deus, outras pessoas passariam por isso. Deus tinha um plano para isso. Agora pense, se Deus tem um plano, e se Deus tem como fazer com que tudo que aconteça, até mesmo a morte injusta, cruel, de alguém do seu povo, seja na eternidade convertido em bem, então nada, absolutamente nada, nos é uma desventura, em última análise. Em última análise, nenhum mal realmente nos acontece, porque tudo Deus reverte em bem.
Veja em Isaías capítulo 43, o que Deus diz ao seu povo no verso 1. Isaías 43, o verso 1, a Bíblia diz: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sabá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens e povos pela tua vida. Não temas, pois eu sou contigo. Veja agora até o verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Esse é o nosso Deus, o Deus que nos diz: não se preocupe, mesmo que você tenha que sofrer, porque na verdade, ninguém pode realmente te fazer mal, ninguém pode realmente te prejudicar, e qualquer sofrimento, e qualquer coisa que alguém olharia na ótica humana e diz é uma desventura, não será assim visto quando chegarmos na eternidade. Então é isso que está sendo pronunciado aqui. Vamos voltar para Números capítulo 23, essa altura. A palavra de Deus é esta, que Deus olha o seu povo assim. Ele olha o seu povo e ele não enxerga defeito, ele não vê pecado, ele não vê iniquidade. Ele olha o seu povo e ele diz: o destino deles é que nada será desventura. Na verdade, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O verso 21 ainda conclui dizendo assim: o Senhor, o seu Deus, está no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Rei, alguém dirá: que rei? Não tem rei em Israel. Se você fosse lá no acampamento de Israel e dissesse assim: aqui, cadê o rei? Eu quero conversar com o rei de vocês. Você descobriria que eles diriam: aqui em Israel não tem rei não. Num certo sentido não tem, mas tem Deus. Eles têm Deus no meio deles, eles têm o rei dos reis, ele é o seu rei, que na verdade um dia se torna carne, vem ao mundo para ser rei de Israel, e reinará para sempre sobre a casa de Jacó e sobre o reino de Israel. E é isso que nós estamos falando aqui. E o que a Bíblia diz: o Senhor, Yahvé, o seu Deus, está com ele, no meio dele existem aclamações para o seu rei, o rei com R maiúsculo, o rei de Israel, o rei dos reis. Agora, o que a Bíblia diz aqui é muito, muito poderoso. Veja os versos seguintes. Veja o que a Bíblia diz agora no verso 22. Deus os tirou do Egito, as forças dele são como as do boi selvagem. Figura que vai voltar a ser expressa, ou seja, ninguém doma um boi selvagem. Alguém pega um boi selvagem, segura, você pode, se tiver uma equipe, talvez, aí, um laço, uma coisa assim, mas enfrenta um boi 1 a 1 e vê se você consegue pegar o boi pelo chifre e domá-lo. É assim que ele chega. Um boi selvagem, a sua força, ninguém consegue parar. Saiu do Egito e agora ele é implacável no seu trajeto, ninguém vai detê-lo. Verso 23, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Que palavra! Sabe o que a Bíblia está dizendo? Não adianta fazer feitiço, não adianta fazer macumba, não adianta fazer trabalho, não adianta fazer nada. Essas coisas não fazem resultado nenhum, não fazem efeito nenhum. O povo de Deus não é atingido. É inútil, inútil. Alguém já fez trabalho espiritual contra você? Alguém já rogou praga contra você? Alguém já foi aí em algum centro fazer alguma coisa desse tipo? Pode ser que alguém tenha feito e você não saiba, né?
Certa vez, isso tem mais de 20 anos, não sei exatamente dizer, uma pessoa me informou, a mim e meu irmão James, que tinha feito um trabalho, tinha feito um negócio lá para acabar com a gente, sabe? Que antes do final daquele ano, ia estar um de nós dois, não sabia qual, mas um de nós dois ia estar morto e o outro na cadeira de rodas, né? Então eu estou aqui pregando a palavra de Deus, pastoreando, meu irmão está como diácono na Igreja Batista Livre lá nos Estados Unidos, e isso já passou muito tempo do que o prazo. Isso não vale nada, irmãos, não vale nada. Não tenha medo disso não. Não se preocupe com isso aí. A Bíblia é enfática. Contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Não existe poder do diabo para chegar para Deus e dizer assim, com licença que eu vou mexer com aquele seu. Não existe isso não. O verso então continua e diz, agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus. Que coisas, que maravilhas, essa é a ideia. Então, depois de ouvir essa, Balaque se desespera. Ele está entrando em parafusos aqui. Verso 25, então disse Balaque a Balaão, nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. O que ele quer dizer? Faz o seguinte, não fala nada. Para. Nem bem nem mal. Mas o verso 26, Balaão respondeu a Balaque, disse, não te disse eu, tudo o que o Senhor falar, isso te farei? Disse mais Balaque a Balaão, ora, vem e te levarei a outro lugar, porventura parecerá bem aos olhos de Deus, que dali me amaldiçoes. Lá vamos nós de novo, ele não quer desistir. Então Balaque levou o Balaão consigo ao cima de Peor, que é o nome de outro morro, que olha para o lado do deserto. E o que nós vamos fazer agora? Mais 7 altares, mais 7 novilhos, mais 7 carneiros. Verso 30, Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro, mais 7 altares. Capítulo 24, agora o verso 1. Vendo Balaão que parecia bem aos olhos do Senhor, que abençoasse a Israel, não foi esta vez, como antes, ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Que interessante. Aqui nós temos em termos muito simples o que significa o seguinte, das outras 2 vezes, quando eles sacrificaram aqueles animais, antes de ir ao encontro do Senhor, para ver o que Deus iria dizer, ele foi ao encontro de agouros. Dessa vez ele largou para lá, que ele viu que não estava adiantando mesmo. O que significa que ele foi ao encontro de agouros? Na realidade, significa que ele começou ali a buscar agouros, buscar sinais que poderiam ser um pretexto para predizer coisas ruins contra Israel. Uma forma típica de fazer isso, nós não sabemos como foi aqui, era analisar as entranhas do animal sacrificado. Isso era um jeito muito comum. Eles abriam o animal, olhavam ali as entranhas e, a partir daquilo ali, tentando ver alguma coisa diferente que pudesse dizer, é um presságio, que agora vai, entendeu? Dessa vez, ele deixou de saber de fazer isso, ele pula essa etapa, porque ele sabe, no final de contas, se não vale encantamento contra Jacó, se adivinhação não vale contra Israel, e se ele bem percebia, como diz o verso 1, que Yahvé estava resoluto em abençoar Israel, e que nada de sua parte iria resistir a Deus, ele simplesmente, vamos pular essa parte, vamos direto para o próximo verso 2. Verso 2, levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, e proferiu a sua palavra e disse, Balaão, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, ou seja, do homem que é um vidente, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, ou seja, ele vai dormir, porém de olhos abertos, ele sonha coisas, seria essa a ideia, é isso que era, né, essa descrição do seu título, né, o seu cartão de visitas, tinha tudo isso aí. Verso 5 então, que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel. Como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Águas manarão dos seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Então, mais uma vez,
bênção é pronunciada. E dessa vez é falado que Israel nunca terá falta. Será um povo abençoado, um povo que terá abundância, fartura de alimentos, águas em abundância, e que o rei que surgirá daquele povo será um rei mais exaltado do que os maiores reis de que o povo de Moabe tinha notícia. O nome Agag é uma espécie de nome padrão para reis de Amaleque. Existem esses nomes como Faraó no Egito, ou Herodes. Lembra que Herodes, teve Herodes o Grande, depois os filhos eram tudo Herodes. Assim foi o nome Agag entre o povo amalequita, que era um reino ali vizinho de dos moabitas, e eles eram considerados um povo poderoso. Então eles estavam comparando assim, sabe ali esse rei aí que você acha que é um rei poderoso? Pois é, o rei deles vai ser muito mais exaltado do que esse aí. Então no verso 8, Deus tirou do Egito a Israel, volta nisso, quem tirou eles de lá foi Deus, eles não saíram de lá por força própria. Isso não é uma coisa natural que está acontecendo, é totalmente sobrenatural. O povo de Israel, cujas forças são como as do boi selvagem, consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Ou seja, quem quiser fazer guerra vai perder. Não adianta esse pessoal, ninguém vai detê-los. Verso 9, este abaixou-se como leão e como leoa, quem o despertará? Sabe aquele animal? Vai, caça, pega a sua presa, depois ele deita, tranquilo, ninguém chega lá para incomodar. Sou bobo, não, é um leão, vai mexer com o leão? É assim que eles se deitarão tranquilos. Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. E assim conclui essa terceira palavra de Balaão. Agora, essa terceira palavra conclui com uma palavra muito interessante. Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Agora, até aqui, Balaão só tinha pronunciado palavras de bênção. Ele não tinha falado nada de amaldiçoar ninguém. Só abençoar, só abençoar, só abençoar. Só que tem uma coisa interessante. No verso 23, Balaque interpôs com uma nova regra. Ele disse, não, então nova regra agora. Nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Né? É como se ele dissesse assim, se não está dando para amaldiçoar Israel, então pelo menos você para de abençoar. Se é assim, então nenhuma coisa nem outra. Tá? Nada de bênção, nada de maldição. Só que Deus não recebe ordem de Balaque, nem de ser humano algum. Então Deus prossegue e dessa vez faz exatamente o contrário. Tanto ele abençoa, como também ele amaldiçoa. Deus zomba de Balaque. Se Balaque exige que nenhuma coisa nem a outra, Deus faz então, desta vez, as duas. E adivinha para quem vai a bênção? A bênção, mais uma vez, vai para Israel, que Balaque quis amaldiçoar. E a maldição, para quem vai a maldição? Vai para quem quer amaldiçoar o povo de Deus. E agora, quem é mesmo que está tentando amaldiçoar o povo de Deus? É Balaque. Está vendo que enrascada que Balaque arranja? É isso que está acontecendo. Resume dessa perícope, irmãos. Balaque diz, nenhuma coisa nem a outra, e Deus diz, todas as duas. A bênção para o meu povo, maldito seja você, Balaque, e tantos quanto forem como você, que detestarem, odiarem e quiserem fazer mal ao meu povo eleito. É isso que acontece. Verso 10, então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão. Quer dizer, nessa altura, Balaque fica furioso, ele perde as estribeiras, como dizem por aí, e bateu as suas palmas. Isso não é aplauso, não. É o jeito que ele achou ali de fazer barulho. Para com isso. Tá? Entrou no meio da coisa, furioso. Disse Balaque a Balaão, chamei-te para que amaldiçoasses os meus inimigos, porém agora já 3 vezes somente os abençoaste. Agora, pois, vai-te embora para tua casa. Eu dissera que te cumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. Ele cita Deus nisso. É esse Deus aí que está fazendo isso, então a culpa é dele, então. Você não vai ganhar nada, viu? Tchau. Despacha ele sem qualquer pagamento. Claro que ele acabou gastando, né? Ele gastou bastante com essa empreitada toda. Agora, o que é interessante é que Balaque, que se ira, se frustra, é, na verdade, uma lição para todas as pessoas que procuram esse tipo de coisa. Porque sempre você vai se frustrar com isso, você nunca vai chegar onde você quer. Não só ele jogou dinheiro fora, como
na verdade, ele saiu de lá amaldiçoado. E é sempre assim. Quando as pessoas vão atrás de médiuns, de espiritualistas e coisas desse tipo, além de não obterem o que eles querem, porque não está no poder dessas pessoas, eles trazem sobre si o juízo de Deus que eles não querem, porque Deus proíbe essas coisas. E Deus coloca a sua maldição na vida de quem se associa com essas coisas. Por que Balaque recorreu a isso, afinal de contas? Ou por que qualquer pessoa recorre a essas coisas? Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque Balaque, assim como os que recorrem a isso, não acreditava em Deus. As pessoas que recorrem a isso não acreditam que existe um Deus que é soberano sobre tudo e que é Ele que controla. Se Ele diz, acontece. Se Ele não falar, não acontece. Essas pessoas acreditam que existem diversos seres aí que concorrem um contra o outro no mundo espiritual e que no meio disso aí é determinado o que acontece no mundo, quem ganha, quem perde, quem avança, quem não avança. Isso é a visão de mundo de um pagão. O que é a visão de mundo de uma pessoa que entende o verdadeiro Deus? Eu vou expressar isso. Ouça a oração de Ana. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó desde o monturo, exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu Messias. Isso é 1 Samuel capítulo 2. Essa é a visão de mundo que uma pessoa que tem uma cosmovisão bíblica entende. Você entende que não existe essa fantasia que muitas pessoas têm, que trabalhos espirituais é que determinam as coisas. Aqueles que buscam essas coisas não acreditam num ser que é soberano sobre tudo, senão eles não iriam atrás disso. Em segundo lugar, por que as pessoas recorrem a essas coisas? Recorrem a essas coisas porque querem controlar o mundo e fazer com que as coisas sejam a seu gosto. Em outras palavras, as pessoas gostariam de estar na posição de quem decide como as coisas serão e pensam, quem sabe, através desses ritos, através desses trabalhos, eu consigo colocar as coisas do jeito que eu quero que elas sejam. Ou seja, querem estar no lugar de Deus. Deus é quem decide as coisas, Deus é soberano. E Deus é aquele que estabelece tudo. O que você pode fazer? Você pode ir até Deus, você pode orar a Deus, pedir a Deus. Se você pedir a Deus, o que você faz? Você muda Deus? Você faz com que Deus aceite uma ideia, um plano seu, que não era o plano dele? Não, de forma nenhuma. A Bíblia diz que se fizermos uma oração, Ele nos ouve, e se orarmos segundo a sua vontade, em 1 João. Então não adianta você orar contra a vontade de Deus. Deus não vai ser dissuadido e mudar os seus decretos. Mas a realidade é que Deus é o soberano que governa sobre todas as coisas. Por exemplo, quando em Gênesis capítulo 30, Raquel foi até seu marido, brava, e disse assim: dá-me filhos, senão morrerei. O que Jacó respondeu? Jacó entendia alguma coisa da realidade espiritual. Ele disse o seguinte: acaso estou eu agora no lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Eu tenho poder de fazer isso? Irmãos, mas chega alguém, eu escuto alguém falando assim, e chega com um conselho e fala o seguinte: eu sei como resolver isso aí, vai em tal lugar, lá eles fazem um trabalho espiritual, você vai conseguir o que você quer. É isso. Mas o que foi que Jacó entendeu? Acaso estou eu no lugar de Deus? Ele não está, ninguém está, nem o diabo, nem ninguém. De modo que isso, quem faz e quem estabelece é Deus. Então não funciona assim. É fútil buscar manipular as coisas, é fútil buscar
tentar fazer com que as coisas sejam do seu jeito. No fim, as coisas serão do jeito de Deus, você não terá êxito. A única coisa que você pode fazer, a coisa sábia de fazer, é se submeter a Deus, se entregar ao seu Criador e dizer: o que o Senhor quiser, seja feita a tua vontade, aceitar a vontade de Deus e obedecer a Ele. Faça isso, é a coisa mais sensata. Verso 12, então, capítulo 24. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, não poderia traspassar o mandado do Senhor, fazendo de mim mesmo bem ou mal? O que o Senhor falar, isso falarei. Balaque aqui reconheceu isso. Ele reconheceu que não adiantava, que ele não tinha poder nenhum, que ele não podia fazer essas coisas, que na verdade isso está no poder de Deus. Essa era a lição que tinha que ser entendida ali. Mas existe outra coisa também que é muito importante entender aqui. E um detalhe sobre essa história que devemos chamar a atenção: tudo isso acontece sem que o povo de Deus o saiba. Não tinha ninguém de Israel ali, não. Mais tarde, de alguma forma, Deus cuidou que essa informação chegasse a Moisés para que Moisés escrevesse sobre isso aqui no livro. Mas enquanto esses eventos estão transcorrendo, ninguém do povo de Deus tem nem ciência de que os inimigos de Deus estavam tramando contra eles. Eles nem faziam ideia. E tem muita coisa que acontece assim. Eu me lembro de como o Senhor Jesus Cristo falou para Pedro certa vez: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ele nem sabia que tinha acontecido isso. E tem muitas coisas que acontecem assim. Quantas vezes as pessoas ou os demônios armaram contra você e Deus te livrou e você nem soube? Quantas vezes? Irmãos, quando chegarmos na eternidade e Deus nos mostrar o que foi a realidade desse mundo no qual, cheio de perigos, Ele nos guardou com tanto carinho, com tanto amor, coisas que nós nem soubemos, nós vamos ficar maravilhados. Nós não imaginamos a proteção que Deus nos dá. O Salmo 91 diz: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Uma história muito, muito curiosa aconteceu com um missionário chamado John Peyton, que foi missionário nas Ilhas Novas Hébridas. Isso foi no século XIX. Esse missionário esteve ali no meio de canibais, num local onde já haviam matado missionários que tinham tentado evangelizá-los. E ele foi para esse local, armou ali um lugar para morar. Em determinada altura, os nativos ali daquela ilha vieram com som de guerra e tudo, cercaram o local onde eles estavam à noite e começaram a fazer toda a indicação de que iriam arrombar ali o local e iriam matá-los. Eles estavam ali, digo eles porque era ele e sua esposa. Eles passaram ali orando, pedindo a proteção de Deus. Na verdade, o terror foi tanto que eles não conseguiram dormir a noite inteira. Mas de manhã, eles deram uma olhada para fora e não tinha ninguém lá. Deram graças a Deus pelo livramento e ninguém mais tentou mexer com eles. Um ano mais tarde, o chefe da tribo se converteu a Cristo. Eles conseguiram ganhar esse homem para Cristo. O missionário, então, lembrando-se daquela noite que ele tinha passado tanto medo, resolveu perguntar para ele: o que aconteceu naquela noite que vocês foram lá? Vocês iam matar a gente? Ele disse: a gente tinha jurado que ia matar vocês. E o que foi? Por que vocês não fizeram nada? Aí o homem disse assim: quem que eram aqueles homens que estavam lá com vocês? Aqueles homens. Tinha um tanto de homem altão assim, com espada. Mas a gente foi embora. Ele deduziu que os anjos haviam se manifestado ali. Situação incrível. Olha, nós andamos pelo mundo e nós nem sabemos o que pode estar acontecendo. Mas o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1? O que são os anjos, afinal de contas? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Sabe, quando uma pessoa é predestinada, Deus coloca a sua proteção sobre essa pessoa de uma forma muito especial, muitas vezes até Ele administra isso por meio de anjos. É para isso que eles existem, é para isso que eles foram criados.
É muito especial ser do povo de Deus, nós não fazemos ideia. É especial. Para quem são essas bênçãos? Aqui é tudo para Israel. Jacó não é assim? Aí alguém vai dizer, puxa, eu queria ser de Israel, sabe? Bom ser de Israel, né? Você sabe que ser de Israel não é uma questão de etnia? Se fosse, então todo descendente físico de Abraão seria previsto nisso aqui, mas não é bem assim. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, nem todos os de Israel são de fato israelitas, mas quem é judeu, não aquele que o é exteriormente, mas aquele que o é interiormente. E a Bíblia explica em Gálatas capítulo 3, porquanto todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Dessa arte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. É isso, irmãos. Se você é de Deus, sabe o que mudou quando você se converteu a Cristo? Paulo diz assim, antes disso, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Essa é a realidade. Israel aqui, irmãos, é o Israel de Deus. A Bíblia usa a figura da oliveira, aquela oliveira representando Israel, do qual alguns ramos naturais foram quebrados e outros de uma oliveira brava são enxertados, representando que descendentes físicos de Abraão, alguns são cortados de Israel por incredulidade, mas aqueles que são dentre os gentios que creem em Cristo são enxertados e são participantes da seiva da oliveira e são parte do povo de Israel. E é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Então essa palavra toda que a Bíblia está dizendo é uma promessa de bênção, e essas promessas de bênção são pronunciadas sobre o verdadeiro povo de Deus, o Israel de Deus. Isso é uma bênção, uma promessa para nós. É isso que esse texto está dizendo. Agora, sabe o que é trágico? Depois de tudo isso que Balaão ouviu, veja o verso 25. Verso 25 diz, então Balaão se levantou e se foi para a sua terra, também Balaque se foi para seu caminho. Depois de tudo que eles tinham ouvido ali, o que eles deveriam ter feito? Sabe o que Balaão deveria ter feito? Balaão deveria ter não ido pelo seu caminho. Ele deveria ter dito, eu vou para lá, eu vou para aquele povo de Israel, eu vou me tornar um deles. Ele deveria ter chegado ali e ter dito, eu reconheço que só vocês têm Deus. Eu reconheço que o verdadeiro Deus é o Deus de vocês, eu quero ser circuncidado, quero me tornar um de vocês, eu rejeito as minhas práticas espiritualistas, eu nunca mais vou mexer com isso, eu quero ser parte do povo de Deus. Ora, se ele tivesse feito isso, ele teria sido bem-vindo. E sabe o que teria sido o caso? Ele teria se tornado um de Israel. E não somente isso, ele teria morrido a morte do justo, e o seu fim teria sido o fim de Israel. Mas não foi isso que ele fez. Pelo contrário, ele foi pelo seu caminho. Tipo assim, a minha identidade é essa, o que eu posso fazer? Que triste. Que triste. Não adianta nada você dizer como Balaão, eu quero ser como eles quando eu morrer, eu quero ser como o povo de Deus, eu quero ir para o céu, a não ser que você de fato se una ao Deus de Israel. É assim que funciona. Todo aquele que quiser é vir, mas aquele que não vier não será contado entre o povo de Israel. Irmãos, vamos fazer uma oração encerrando nossa mensagem dessa noite.